Quando a gente pensa na Primeira Guerra Mundial, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Provavelmente os soldados em trincheiras, lama, um conflito parado e super brutal lá na Europa. Mas e se essa imagem for só um pedaço da história? E se a guerra, na verdade, tivesse sido uma revolução que virou o mundo de ponta cabeça? Olha só que doideira essa frase. Graças a Deus é a Grande Guerra. Hoje soa como um absurdo, né? Mas em 1914, essa era a vibe de muita gente. Fazia 43 anos que as grandes potências viviam numa paz meio tensa, e tinha toda uma geração de militares que morria de medo de passar a vida inteira sem participar de uma guerra de verdade, que eles achavam que seria o grande momento da vida deles. A expectativa geral era que a guerra fosse rápida, coisa de meses. O pessoal se baseava nas guerras do século anterior que tinham sido mais curtas. A crença era que tudo ia acabar antes do Natal daquele ano. Só que a realidade foi, assim, brutalmente diferente. O que veio não foi uma guerrinha rápida, mas uma transformação que mudou tudo. E é exatamente isso que a gente vai explorar aqui, com base no trabalho do historiador Lawrence Sondhaus. Como a Primeira Guerra Mundial foi, na real, uma revolução global. Então, a grande sacada do Sondhaus, que vai ser nosso guia, é que a palavra-chave para entender a Primeira Guerra não é guerra, e sim revolução. É como se a gente colocasse um óculos diferente para enxergar o conflito, sabe? E aí o impacto real dele fica muito mais claro. E o ponto aqui é o seguinte, quando a gente fala revolução, não é só sobre um governo que cai, é sobre uma mudança fundamental em tudo, na política, na economia, na sociedade. A guerra não só destruiu coisas, ela acelerou e forçou mudanças que acabaram moldando o mundo que a gente conhece hoje. E a prova disso, olha, tá na cara. O próprio título original do livro que a gente está usando já entrega o ouro, não tem nem o que discutir. A ideia central é que a guerra foi uma revolução global. Agora, bora ver as evidências que sustentam isso. A primeira prova, e talvez a mais chocante, foi o colapso político. O mapa da Europa e do Oriente Médio foi literalmente rasgado e redesenhado. Se alguém de 1914 visse o mapa de 1922, não ia reconhecer o próprio continente. E a velocidade com que tudo ruiu foi assustadora. Pensa só, 4 impérios gigantescos, Romanov, Hohenzollern, Habsburgo e Otomano. Caras que mandavam na política mundial por séculos, simplesmente desapareceram do mapa em questão de anos. Foram esmagados pelo peso da guerra. A escala da mudança é o que impressiona. Antes da guerra, a Europa era um clube de impérios. A França era uma das poucas repúblicas. Depois da guerra, bum! O cenário virou de cabeça para baixo. Um monte de repúblicas democráticas e novos países pipocando no mapa. Foi uma transformação política radical. Mas essa onda de mudança não parou nas fronteiras da Europa, não. A revolução foi sentida no mundo todo e bagunçou completamente o equilíbrio de poder, tanto econômico quanto simbólico, do planeta. A Europa, que em 1914 era dona do mundo, sem discussão, saiu da guerra quebrada e endividada. E quem ocupou esse vácuo? Os Estados Unidos, que viraram a nova potência econômica. E, pela primeira vez, aquela ideia de superioridade europeia começou a ser questionada para valer, com debates sobre igualdade racial e o surgimento de movimentos de independência nas colônias. Esse número aqui, sozinho, já conta muita coisa. 2 milhões. Em 1914, era simplesmente impensável que os Estados Unidos mandariam um exército desse tamanho para lutar do outro lado do oceano. Isso basicamente marcou a entrada definitiva dos Estados Unidos no palco mundial como uma grande potência militar. E a revolução não aconteceu só nos campos de batalha ou nos mapas, não. Ela aconteceu dentro de casa, na vida das pessoas. A pressão da guerra total forçou mudanças sociais profundas, principalmente nos direitos políticos e no papel da mulher. Hoje em dia a gente acha normal, mas antes da guerra, até na Europa, democracia era artigo de luxo. A maioria dos homens nem tinha direito a voto de verdade. A guerra veio e varreu essa ordem antiga. O sufrágio masculino virou a regra e não mais a exceção. E aqui, talvez, esteja um dos maiores legados: a mudança no papel das mulheres. Com os homens na guerra, elas tiveram que assumir os postos nas fábricas e nos escritórios. Isso deu um gás absurdo para a luta pelo voto. E o resultado foi que logo depois da guerra, em vários países importantes, as mulheres finalmente conquistaram esse direito. Foi uma aceleração brutal na luta por direitos civis. Agora a gente chega numa das consequências mais irônicas e, ao mesmo tempo, revolucionárias. A guerra, que muita gente achava que seria a guerra para acabar com todas as guerras, acabou virando um laboratório sinistro para a próxima grande guerra. Pois é,
Aquela frase famosa do presidente americano Woodrow Wilson foi, para dizer o mínimo, otimista demais. Em vez de uma paz duradoura, o trauma da Primeira Guerra ensinou lições perigosas e completamente diferentes para cada lado, preparando o terreno para um conflito ainda pior. E o mais curioso é isso. A mesma experiência terrível das trincheiras levou a duas conclusões totalmente opostas. A França pensou, nunca mais vamos passar por isso, vamos criar a defesa perfeita, e construiu a linha Maginot. Já a Alemanha pensou, precisamos acabar com a guerra de trincheiras a qualquer custo, e desenvolveu a Blitzkrieg. As duas estratégias que definiram a Segunda Guerra Mundial nasceram ali, das cicatrizes da Primeira. Então, vamos amarrar as pontas. Da queda de impérios, a subida de novas potências, da expansão da democracia e dos direitos das mulheres, até a criação das táticas que levariam à Segunda Guerra, a tese do Sondhaus faz muito sentido. A Primeira Guerra Mundial não foi só uma guerra, foi uma revolução global. E isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Muitas das tensões, das fronteiras, das estruturas de poder do nosso mundo atual nasceram ali, naquela lama de 100 anos atrás. A questão não é só o que a guerra mudou, mas o quanto do legado dela ainda está vivo e presente hoje. Olá! Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar recebendo as melhores dicas e informações, não se esqueça de se inscrever no canal. É rápido e fácil. Deixe também o seu like neste vídeo para nos ajudar a crescer e compartilhe com seus amigos. Sua participação é muito importante para nós.